Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? Hoje veremos o capítulo 9 do livro de Apocalipse. No estudo passado, nós vimos o toque das 4 primeiras trombetas e agora no capítulo 9 nós veremos o toque da quinta e da sexta trombeta. O da sétima trombeta ainda não está nesse capítulo também, está adiante, que nós estudaremos mais tarde. Nós vimos anteriormente que temos aí estudiosos da Bíblia que entendem esse toque de trombetas de duas formas diferentes. Um grupo de estudiosos acredita que essas profecias já tenham acontecido, a maioria, e pouco falta para acontecer, e estudiosos que acreditam que o toque das 7 trombetas ainda acontecerão. Vamos também apresentar aqui na quinta e na sexta trombeta esses dois pensamentos dos estudiosos da Bíblia. Depois da queda do Império Romano, surge agora um novo poder no Oriente, que é o maometismo. Ele devasta e invade o mundo romano. O maometismo é também conhecido como poder turco ou otomano e surgiu na Arábia com Maomé, daí o nome maometismo. Vamos ao texto então. No versículo 1 diz o seguinte: O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. De acordo com a tradição, alguns estudiosos entendem o toque da quinta trombeta como o surgimento do islamismo com o seu profeta Maomé. De acordo com o islamismo, Maomé recebeu a visita do anjo Gabriel. Jesus não é o filho de Deus, mas um profeta comum, como Maomé foi também. A Bíblia ensina que Satanás pode se transformar em anjo de luz, como nós podemos ver em 2 Coríntios, no capítulo 11, 14. Então, até realmente Maomé pode ter visto um anjo de luz, mas esse anjo, infelizmente, nós podemos ver através da Bíblia, da profecia, que é Satanás. Essa grande estrela que caiu do céu, nós sabemos quem é, né? Foi Satanás que foi lançado do céu juntamente com os seus anjos, como nós podemos ver em Isaías 14, verso 12. E nessa profecia, então, Satanás usa líderes islâmicos para servir aos seus propósitos e para infligir perseguição sobre o cristianismo e o judaísmo. O texto também fala sobre o poço do abismo. A Arábia tem sido chamada de Poço do Abismo, confirmando então a profecia por causa dos desertos, das áreas vazias, de onde vieram os maometanos. A Arábia não tinha um governo, uma organização. O que haviam eram tribos, cada uma com os seus costumes, com a sua religião. E a Arábia também era o centro da idolatria e do culto a Satanás. E foi nesse caos que surgiu Maomé, com essa nova fé, obscurecendo assim o Evangelho. No verso 2, nós lemos: E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. O Alcorão, que é o livro que os islamitas ou maometanos usam, é o Alcorão. E esse é um dos livros mais publicados no mundo e ele não deve ser vendido de acordo com eles. Ele deve ser apenas doado. O Alcorão ensina alguns tópicos diferentes que nós queremos aqui salientar, de acordo com eles. Primeiro, que nega Jesus, como nós já dissemos, nega a morte expiatória de Jesus, não encara o pecado como algo tão grave, portanto, numa necessidade do perdão, e incentiva a poligamia. No ano de 63, Maomé conseguiu, com uma velocidade espantosa, espalhar o islamismo por praticamente toda a Arábia. O islamita tem por obrigação visitar o túmulo de Maomé e prestar-lhe adoração. E a Bíblia nos ensina que a adoração só deve ser dada a Deus. Então, o maometismo é aqui representado como uma fumaça que subiu do poço. Ou seja, uma fumaça, ela se espalha.
no ar. E o maometismo, surgido nos desertos da Arábia, também se espalhou. Essa fé falsa e fanática ameaçou inclusive obstruir o evangelho, como nós já dissemos, assim como a fumaça obscurece o ar. No verso 3 nós lemos: da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como têm os escorpiões da terra. É interessante notar que em várias literaturas históricas, o avanço da religião muçulmana também é citado como gafanhotos, não é só na Bíblia. Isso é muito interessante, né? Esse termo gafanhotos aí pode se referir à forma como o maometismo se espalhou, tribo após tribo, como uma nuvem de gafanhotos. Eles invadiram a Terra Santa, o Oriente, o Norte da África e entraram também na Ásia e na Europa. As doutrinas do islamismo se espalharam pelo Oriente Médio, que havia sido anteriormente cristão, e foram espalhados também os costumes e a língua dos conquistadores árabes. O texto também fala de escorpiões. O poder dessa religião aí é comparado aos escorpiões por causa dos ataques rápidos e vigorosos na destruição de seus inimigos. O escorpião tem veneno, né? E a doutrina islâmica afasta as pessoas de Cristo e leva à morte eterna. Assim como a picada do escorpião também é dolorosa e pode levar à morte. No verso 4, nós lemos: foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas só aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Então, a esses gafanhotos foi dada a ordem que não fizessem dano nem à erva, nem à verdura, nem à árvore alguma, somente aos homens que não têm o selo de Deus, ou seja, aqueles que aceitaram o selo da besta. O sucessor de Maomé, que foi o seu sobrinho, ele deu uma ordem aos chefes do exército dele em 632 depois de Cristo, quando eles estavam reunidos para conquistar a Síria. Veja só o texto, a ordem que ele deu. Quando travardes as batalhas do Senhor, portai-vos como homens sem recuar. Não seja, porém, nenhuma de vossas vitórias manchada com o sangue de mulheres e crianças. Não destruais palmeiras, nem queimeis os campos de cereais. Não derribeis árvores frutíferas, nem façais qualquer dano ao gado, além do que necessitais para comer. Quando qualquer de vós cobiçar um artigo, lute por ele, e sede tão bons quanto vossa palavra. Ao prosseguirdes, encontrareis algumas pessoas religiosas que vivem retiradas em mosteiros, e deste modo se propõem a servir a Deus. Deixai-as em paz, não as mateis, nem lhes destruais os mosteiros. E encontrareis outras pessoas que pertencem à sinagoga de Satanás, as quais têm a cabeça tonsurada. Estais certos de lhes abrirdes o crânio e lhes deis quartel, até que se tornem maometanos ou paguem tributo. Nesta citação, nós podemos ver como a profecia é apurada, de acordo aí, como nós dissemos, com esse grupo de estudiosos da Bíblia. E em pouco tempo, os maometanos tomaram todas as principais velhas terras semitas, como Palestina, Síria, Mesopotâmia, Assíria, Babilônia e, posteriormente, o Egito também. Eram fanáticos, mas eles não eram saqueadores, eles não roubavam, como os conquistadores da Roma ocidental que nós vimos. A árvore, em profecia, simboliza povo de Deus. E veja que o povo de Deus foi deixado livre pelos muçulmanos. Quem tem o selo de Deus em suas testas representam os cristãos a quem os muçulmanos não foram capazes de destruir. Ainda nos versos 5 e 6 nós lemos: foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. No dia 27 de julho de 1299, Otmano invadiu pela primeira vez o território da Nicomédia, na Ásia Menor. Vamos tomar essa data aí, então, como o início
do período a que se refere a passagem bíblica. O mês bíblico tem 30 dias. 5 meses, então, como diz a profecia, aí são 150 dias. Então, tomando o princípio profético de cada dia representa um ano, 150 dias vão representar 150 anos. Começando, então, desta data aí, do início do Império Otomano, em 27 de julho de 1299, nós vamos chegar ao dia 27 de julho de 1449. Esse foi o período em que os turcos se empenharam em guerra constante contra o Império Grego, sem conseguir. Mas, nesse dia 27 de julho, que se refere aí ao final da profecia dos 150 anos, o último imperador grego, Constantino, subiu ao trono, mas só depois de receber permissão do Império Otomano. Durante a reforma de Lutero, quando o Estado quis extingui-la, veio o ataque então dos muçulmanos. O governo se esqueceu dos reformadores e passou a defender-se dos turcos. Não havia protestantismo hoje se não fossem os turcos. Durante esse tempo de 150 anos, os muçulmanos investiram contra a Grécia, mas nada conseguiram. Depois de 150 anos, após a sua fundação, eles finalmente conseguiram vencer a Grécia e tiveram domínio no Oriente da Europa, impedindo a passagem dos europeus pelo Oriente, e isso favoreceu a descoberta da América. Então, durante o ano de 1299 até o ano de 1449, período de 150 anos, foi o ápice desses movimentos de perseguição. Seguindo adiante, verso 7 agora. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens.